Olá, meus irmãos, Pai seja convosco. Nesse momento vamos estar orando para que o Senhor venha colocar as palavras certas na hora da pregação do pastor Paulo Guilherme. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Pai, te pedimos que Tu use, Senhor, grandiosamente o Teu servo, Pai. Quando ele for pregar, Senhor, que não seja ele falando, mas que venha ser o Teu Espírito Santo, para que venha tocar e convencer, Pai, aqueles ouvintes que estão escutando a Tua palavra. Assim te pedimos e desde já te agradecemos, Senhor. Amém. Boa tarde, meus irmãos. Mais uma tarde que nós chegamos até vocês e é muito bom poder encontrar os irmãos da EQ Península. Nós temos só nos encontrado assim, através das redes sociais, né? Mas pelo menos isso. Você já imaginou se numa pandemia dessa não houvesse redes sociais? Nós íamos perder o contato totalmente, mas não, nós estamos juntos, né? Ainda que seja virtualmente. Olha, que Deus abençoe vocês, mais um culto que nós vamos fazer hoje. Eu quero que Deus abençoe a sua vida. Tem uma palavra e oração por você, tá certo? Você que tem uma Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, no capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Diz assim: depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo, o rei teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em toda Judá. Ele mandou que toda Judá fizesse jejum. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação. Eles foram para dentro da igreja e na congregação o rei ficou de pé de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, ele falou: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reis dos povos? Na tua mão está a força, o poder, e não há quem possa te resistir? Porventura o nosso Deus não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal vos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Amém? Isso aqui foram as palavras dele, que eu vou continuar contando toda essa história. Você talvez esteja em casa neste momento e pode acontecer que você esteja com o mesmo sentimento que estava Josafá. Nós lemos aqui dizendo que Josafá ficou com medo. E o medo é alguma coisa muito inerente do ser humano. O medo, na verdade, é um instinto de preservação. Toda vez que você sente medo, esse medo que você tem, é exatamente para poder preservar você. Senão você perderia a noção do risco, a noção do perigo, e colocaria a sua vida em risco constantemente, se caso você não tivesse medo. Você pode ver, por exemplo, que crianças, às vezes bem pequenas, elas não têm noção do perigo e não têm esse instinto, que às vezes são capazes de subir janelas altas e ficar em posições totalmente arriscadas, que nós olhamos e vamos lá correndo, porque eles não têm ainda esse instinto, essa preservação, essa forma de perceber o perigo, que é exatamente o medo, que serve exatamente para poder conter você, para poder parar você. O único medo que não é saudável é aquele medo da covardia. Esse da covardia é algo que Deus não quer que você tenha. É quando você tem o extremo do medo, que passa
a ser uma pessoa completamente acovardada, que não toma decisões por medo. Aí você já tem exatamente a evolução desse medo, que se torna assombro, que você começa a ver risco em coisas que não tem risco e a ver perigo em situações que não tem perigo. Mas até certo ponto o medo, ele é saudável e é de todos nós. E a Bíblia diz que chegaram com o rei Josafá, o rei de Judá, e disseram: olha, Josafá, você nem sabe o que está acontecendo. O que é? Aqueles povos resolveram se reunirem e vêm contra nós. Só que nós não temos como enfrentá-los, porque eles são em números muito superior ao nosso. Por quê? Porque alguns povos se juntaram com o intuito de derrotar você, de dominar você e de dominar Judá. E foi falado então a Josafá que os moabitas, amonitas, os meunitas, eles se reuniram em grande multidão e saíram do mar, vieram da Síria, se juntaram e começaram a marchar em direção de Judá, e era muita gente. Josafá, que era um homem acostumado com batalha por ser rei, ele sabia que aquilo ali era muito desproporcional. Você imagine só você ter 1 milhão de soldados para lutar contra 300 mil. É algo totalmente desproporcional. Por mais que você tenha os melhores soldados, é muito difícil. O fator numérico, sem dúvida, acaba então engolindo o número menor. E diz a palavra que quando ele soube disso, que vieram avisar para ele, ele se apavorou, ficou com medo e pensou: nós estamos perdidos. Mas quando ele percebeu que, humanamente falando, não tinha saída para aquela situação, ele pensou com cabeça de crente, ele pensou com cabeça de alguém que acredita em Deus. Sempre que nós somos confrontados por situações e que, ao fazermos a nossa leitura ou a nossa análise da situação, percebemos que nós não temos como, percebemos que nós não temos força, ou percebemos que nós não temos como superar tamanha dificuldade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é pedir socorro para Deus, porque nós entendemos que Deus é todo-poderoso, nós entendemos que Deus pode aquilo que nós não podemos, nós entendemos que Deus tem nas mãos a solução que nós não temos para determinadas situações. Até hoje é assim, comigo, com você. Sempre que eu me sinto pressionado, sempre que eu me sinto sem saída, eu vou atrás desse recurso, que é o recurso de clamar a Deus, de orar a Deus, de fazer oração, de colocar o rosto no pó, de colocar o joelho no chão, de acordar de madrugada e começar a dizer: meu Deus, me socorre. Começo a pedir misericórdia, 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 e ele sempre vem nessa misericórdia. E foi isso que Josafá fez. Chamou todo mundo e disse: vamos para a casa de Deus agora, gente. Foi o que ele fez aqui. Vamos lá para a casa de Deus, nos congregarmos agora, porque nós precisamos falar com Deus. E ele convocou todo mundo e levou todo mundo para a casa de Deus. Levou todo mundo para a congregação. Quando chegou lá, ele fez essa oração e disse essas palavras que eu li para vocês: ó Senhor, nós temos conhecimento, ele disse para Deus, que o Senhor sempre nos livrou do mal. O Senhor sempre criou situação de livramentos para nós. E nós sabíamos que em situações de peste, ele falou, em situação de perseguição, de guerra, que nós poderíamos então clamar a Ti, e que o Senhor nos responderia e nos daria respostas à situação e tal. E ele então começou simplesmente não a questionar Deus, mas abriu o seu coração para tentar explicar para Deus que ele era um povo, ou que eles eram um povo de promessa. É exatamente às vezes o que nós fazemos e que nos consola, essa certeza que nós temos, que nós somos um povo de promessa. Por mais que você não se sinta debaixo de uma promessa, por mais que você se sinta imperfeito, por mais que você se sinta tão falho, por mais que você se sinta tão constrangido pelo fato de achar que possa ter algum tipo de direito, eu quero dizer para você que você tem direitos sim, e esse direito quem deu para você foi Deus, foi Jesus. Você é
faz parte de um povo que tem promessa de Deus, promessa de cura, promessa de livramento, promessa de libertação, promessa de socorro, promessa de amparo, promessa de vida eterna. Deus tem promessa com o seu povo, e Josafá foi exatamente dizer isso para Deus: nós somos de promessa, Deus, o Senhor tem promessa para nós. E ele foi e clamou a Deus, e pediu a Deus um direcionamento, exatamente para essa situação, falando para Deus que os inimigos estavam vindo com toda a força em direção das suas cidades, e que ele precisava de ajuda. Aí Deus deu a resposta. Eles foram clamar na igreja, foram clamar na consagração, em jejum, estavam em jejum, fazendo aquele clamor a Deus, e Deus deu a resposta que está no capítulo 20, do versículo 14. Depois do clamor, que eles entraram no templo e começaram a clamar, e a pedir, a implorar a Deus, para serem livres daquela situação, e que Deus viesse em favor deles, diz então a palavra no versículo 14, que o Espírito do Senhor, no meio da congregação, veio sobre Jaaziel, que era filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Veio então a palavra ao camarada que cantava no coral, gente. Deus olhou: eu vou falar através daquele levita ali, aquele cidadão ali que eu vou usar, o Jaaziel. Vou colocar minha palavra na boca dele. E o Jaaziel começou a falar, dizendo: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Ele foi falar o que Deus havia mandado. Olha o que Deus disse: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Você está me entendendo? Tem coisa que você não tem, tem coisa que você não pode, tem coisa que você não tem nem força para poder lutar, para poder guerrear, para poder batalhar. Mas você tem promessas. Se você é de Deus, as tuas lutas não são só tuas. Quando te faltam as forças dos braços, quando te falta a força das pernas, quando te falta a capacidade para poder lutar contra uma situação que se levanta, por você ser de Deus, essa tua luta deixa de ser tua para se tornar uma luta de Deus. Uma luta de Deus. E foi o que Deus falou: olha, não fiquem assustados, nem apavorados, porque essa luta não é de vocês mais. Essa luta é minha, falou Deus. Essa luta é de Deus. Aí que Deus falou: amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Deus falou: eles estão vindo pelo lado de Ziz. É o lado que eles estão vindo. Eu já vi daqui de cima, Deus falou, né? O lado que eles estão vindo contra vocês. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel, disse Deus. Neste encontro, disse Deus, que vocês vão ter com eles, vocês não vão ter que pelejar. Tomai a posição, ficai parado e veja o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, não vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Deus falou através do nosso irmão Jaaziel. O Senhor é convosco. Essa é a palavra que eu me detenho neste momento para tentar dizer para você que me assiste exatamente isso. O Senhor é contigo. Você só precisa tomar posse disso e acreditar nisso. Acreditar que você é de Deus. Eu sei que Deus é comigo. Creia que Deus é com você diante de qualquer situação de dificuldade ou peleja. Creia que Deus é com você. E diz a palavra de Deus, olha só: então Josafá
se prostrou com seu rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. O pessoal parou, botou o rosto no chão e começaram a adorar o Deus Todo-Poderoso. Como é que eles adoravam? Eles tinham uma palavra que eles costumavam dizer nesses momentos de adoração. Eles botavam o rosto em terra e a palavra que eles costumavam dizer com o rosto no chão era essa: só o Senhor é Deus verdadeiro. Só o Senhor é Deus verdadeiro. Só o Senhor é Deus verdadeiro. Eles ficavam repetindo essas palavras. Quando eles iam adorar os judeus, era comum colocar o rosto no chão e começar a repetir essa palavra: só o Senhor é Deus verdadeiro. Era o que eles costumavam falar. E deve ter sido o que aconteceu aqui. Botaram o rosto no chão e começaram a adorar, com certeza dizendo que só o Senhor é Deus verdadeiro. Todos com o rosto em terra. E todo o Judá e os moradores de Jerusalém também prostraram-se perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, olha o que eles fizeram, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvar o Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira. Eles chegaram lá no lugar, o coral se juntou e o coral começou a louvar a Deus. É isso que nós estamos precisando fazer, louvar muito a Deus. E o coral começou a louvar a Deus, e pela manhã, se levantar, depois de cantarem, os levitas cantarem em voz alta, pela manhã eles se levantaram, diz aqui no versículo 20, e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Ele gritou: crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Pensa nisso que eu estou falando para você. Esse pastor que está na sua igreja, ele é um instrumento de Deus, é um profeta. Acredite nas coisas que ele fala, naquilo que ele prega para você. Fica claro aqui que a palavra do profeta nos dá prosperidade quando você crê. Toda pessoa que eu vejo que gosta de andar ao lado do seu profeta, ou que anda com o seu profeta, eu duvido que não prospere. E a prosperidade, ela é mais do que dinheiro, viu, gente? Porque quando a gente fala em prosperidade, a primeira coisa que a pessoa pensa é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. Não é só dinheiro. Prosperar é quando você está indo bem em tudo, em todos os segmentos da sua própria vida. É quando você se sente bem-sucedido em todas as áreas da sua vida, na qual requer a sua felicidade. Isso é prosperidade. Além do dinheiro que você precisa. E ele falou e disse: olha, gente, escutem o que eu tenho a dizer para vocês, falou Josafá. Credes nos seus profetas e prosperareis. Deus coloca homem de Deus na sua vida, mulher de Deus, profeta, profetisa de Deus na sua vida, para ser usado por Deus para falar, para pregar, para levar a palavra revelada a você, que sirva para edificar a sua vida. Creia nisso. Eu digo isso para vocês porque hoje nós estamos vivendo um tempo de muita rebeldia, que é um tempo falado pela Bíblia, que no final dos tempos as pessoas seriam rebeldes. As pessoas são rebeldes às vezes com pai, com mãe, e às vezes essa rebeldia que está tão encrostada em pessoas, também se revela com todos aqueles com os quais tem autoridade sobre nós em algum sentido, e que nós precisamos ter o reconhecimento. Às vezes até com os profetas da gente, que são os pastores que Deus coloca na vida da gente, tem pessoas que são rebeldes, tem pessoas que não obedecem, que perdem a bênção de Deus, porque não querem se submeter, por não entenderem que no princípio espiritual, esses pastores, esse homem de Deus, tem a palavra de bênção sobre você. Era isso que ele queria falar aqui, o rei falando isso, o rei dizendo essas palavras. E olha o que aconteceu.
Ele saiu de manhã cedo para ir para lá, para ir para o local que eles iam encontrar. E depois ele falou essa palavra, que a prosperidade estava na palavra dos homens de Deus, dos profetas, daqueles que Deus usa para abençoar a sua vida. E aconselhou-se com o povo, versículo 21, ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvasse a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha o que ele fez. Ele pegou o exército dele, colocou o coral e os cantores da frente do exército, e eles foram marchando em direção do lugar onde estavam os inimigos, mandando o pessoal cantar e render graças ao Senhor, cantando exatamente e exaltando a misericórdia de Deus, a misericórdia que nos alcança, a misericórdia que nos sustenta, a misericórdia que não deixa nós sermos consumidos, a misericórdia que tem nos mantido no caminho e que tem nos mantido de pé. Como nós precisamos dessa misericórdia? Por quê? Porque Deus, Ele não precisa de mim nem de você, Ele é Deus. Nós precisamos dEle, precisamos tanto, mas às vezes as nossas imperfeições, é tão difícil para Ele, o fato de sermos imperfeitos, que Ele usa da misericórdia para poder viver com a gente, interagir com a gente. A palavra misericórdia, eu já falei para você, significa o quê? Miséria, que vem de miséria, córdia, que vem de coração. É quando a nossa miséria toca o coração de Deus, aquilo que somos tão frágeis, tão imperfeitos, tão dependentes da sua bondade, que Ele se toca por isso e acaba nos ajudando, sem termos o menor do merecimento. É tanta imperfeição da gente, por isso que a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor são as razões pelas quais nós não somos consumidos, senão a gente estava na água, estava acabado porque não tinha nada para nós, e nós temos sobrevivido como servos, como pastores, como líderes, por causa dessa misericórdia de Deus, porque bem diz a palavra de Deus, que as nossas obras de justiça são como trapos de imundície diante de Deus, não serve de nada, é a misericórdia dele que tem nos sustentado. E Josafá foi e disse exatamente isso, para o pessoal ir cantando na frente do exército, rendendo graças a Deus e cantando que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, versículo 22. Pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe e os do Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratar. Enquanto eles cantavam, louvavam a Deus, vocês nem sabem o que aconteceu. Um espírito de confusão aconteceu entre aquele povo, os inimigos, eles foram envolvidos por uma perturbação mental, os inimigos do povo de Deus. E eles, perturbados mentalmente, se destruíram todos entre si, não precisou o exército de Deus matar ninguém, eles mesmos se destruíram. E sabe o que diz a palavra de Deus? Que depois que eles se destruíram, o pessoal, quando desceu lá, no lugar onde eles estavam inimigos mortos, e tinha muita coisa lá, muita riqueza que eles trouxeram, já vinham para se apossar de tudo, com certeza muito ouro, muita prata, eles vinham para tomar Judá e se apossar do lugar, muita comida, muitos bens, eles foram lá, foram só recolher o despojo da batalha, porque a batalha não foi nem eles que lutaram, mas foi exatamente o povo de Deus. Então neste momento, eu digo a você, creia no socorro de Deus, creia na benevolência de Deus, creia nos benefícios de Deus. Ele tem como agir na sua vida, e diante dessa pandemia, dessa situação toda, nós sabemos de uma coisa, que só o Senhor é Deus verdadeiro, e sabemos acima de tudo, que é Ele que está conosco nessas lutas e nessas batalhas todas. Amém? Que o Deus de Israel abençoe tua vida, abençoe a tua casa, e que a tua casa esteja blindada, com a mesma blindagem que aconteceu no dia do êxodo, na vida do povo de Israel, onde o mal não chegou na casa daqueles que serviam a Deus. Portanto, a morte não vai chegar aí, não vai chegar em nossas casas, porque a nossa casa está marcada e blindada
com o sangue do Cordeiro. Amém? Que Deus abençoe você. Se você, porventura, quiser ajudar a obra, graças a Deus que muitas pessoas estão ajudando, e é o que tem mantido a Igreja da Península, é a contribuição espontânea dos irmãos. Claro, não é obrigada, mas se você desejar realmente ajudar, o número da conta da igreja está aí no rodapé da tela, para que você faça a sua contribuição, caso queira fazer isso, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Fazer uma oração por você que está nos assistindo agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, envolve essa pessoa que nos assiste com a Tua bênção, com a Tua graça, repreende todos os problemas, todas as dificuldades que porventura estejam nesta casa, neste lar, no meio dessa família, toda a perturbação seja repreendida, e que o Senhor Deus venha abençoar esse lar, venha abençoar essa casa, venha abençoar essa família. Senhor nosso Deus, blinda essa casa, assim como o Senhor blindou o seu povo na saída para o êxodo, quando saíram lá do Egito, que a casa estava marcada no umbral da porta pelo sangue do Cordeiro. Que o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, esteja marcando as nossas famílias, marcando essa família. E que haja a proteção de Deus e muita paz, em nome de Jesus, assim seja. Amém e amém. Fique com Jesus e que Deus abençoe você, e que esta semana a gente passe logo e tudo corra bem.